Boa noite, está no ar mais um Interligado na Web, pela TV Internauta, e hoje não poderia ser diferente. Às vésperas do maior evento gospel que a Zona Leste já se entregou, já viu, juntamente com o prefeito de São Paulo, que estará assim marcando presença no dia 21 de abril, também trouxemos alguns dos ministros que estarão lá conosco fazendo esse grande evento. Aqui está conosco o pastor advogado, Dr. Edmilson de Araújo Silva, juntamente também com o nosso conferencista Vitor Rodrigues, da etnia indígena, na qual também vamos abordar um pouco sobre a obra missionária no meio das tribos indígenas. Aqui do meu lado está a cantora e atriz Fabiana Norotobelo, junto com Geraldo de Souza, de Pernambuco, e a nossa irmã Fabiana, de Minas Gerais. Mas, como o assunto de hoje, o tópico de hoje é sobre indígenas e mortandade infantil, na qual tem o tópico de infanticídio indígenas, né? Estamos aqui com o pastor Dr. Edmilson de Araújo Silva, advogado também, que vai abordar sobre esse caso na noite desse dia, sobre as leis, como está tramitando as leis no meio da Câmara, como funciona, como está o andamento e o seu ponto de vista a respeito de mães solteiras indígenas que matam os filhos apenas por opção, por não poder sustentá-lo, mas há também uma outra versão que tramita no meio das tribos indígenas. Alguns dizem que matam os filhos não porque querem, mas por opção, porque não tem opção, né, na verdade, porque não chegam até eles os medicamentos suficientes. Pessoas morrem de malária, febre amarela, e não chegam os recursos, os medicamentos. O que você tem a falar sobre isso, a sua visão sobre esse assunto, pastor Edmilson? Primeiramente, quero agradecer a TV Internauta, juntamente com esse apresentador, e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui, mais uma vez, juntamente com os nobres amados irmão e irmã Fabiana, que conhecemos hoje, para externar alguns pontos de vista legais que a lei brasileira assim nos traz. E acredito que vai ser de grande relevância os comentários e as experiências de cada um aqui. Isso mesmo. E é interessante, né, pastor Edmilson? Sobre esse caso, por exemplo, de repente, se chegasse os recursos na qual eles merecem, e tem muitas pessoas engajadas em fazer isso. Existem ONGs, ATNI, né, que significa entre tribos indígenas, o Jocum também, que é uma obra missionária. Mas o que chega até o nosso conhecimento, por exemplo, através de missionários e amigos meus que estão lá para o lado do Amazonas, em Dourados, né, eles dizem que há uma divergência, né? A FUNAI, juntamente com a Polícia Federal, estão fechando algumas obras, ONGs, não governamentais, evangélicas, que estão trabalhando em prol da ajuda dos índios lá. Eles advertem, dizem que estão mudando a cultura deles, quando na verdade o objetivo é a lei à vida, que isso aí é uma lei, além de ser evangélica, ela está no coração de Deus, ainda existe leis do homem, que é os recursos humanos, direitos humanos, que é a favor, tudo que tem a ver a respeito da vida, a favor da vida. Mas alguns costumes, algumas coisas, muitas vezes, passa por cima e acaba essa aberração que está acontecendo de uma simples ética primórdia, né? E talvez por falta de opção, igual está sendo dito nessa noite. Muitos matam os filhos porque não têm os recursos, os medicamentos suficientes para que eles sobrevivam. É verdade, Marcos. Há de se fazer aqui um parêntese e nós falarmos um pouco do aspecto legal que a Constituição Federal assim o garante para todos aqueles que são brasileiros. E a nação indígena, que na verdade não se pode chamar-se de nação indígena, porque não pode haver duas nações dentro de uma mesma nação, só há uma nação, que é o Brasil, com todos os seus estados, mas a etnia indígena, ela tem algumas particularidades e algumas proteção. Inclusive, quero aqui abrir um parênteses, o nosso amado irmão que está à esquerda, o Dr. Vitor, que trabalha, além com criança, também tem um trabalho paralelo com uma pessoa
Índia, que executa, pena que ela hoje não pôde estar aqui, seria bom, iria enriquecer mais esse debate, essa entrevista, mas ela é índia. E por ser índia, ela tem um conhecimento na flor da pele, ela conhece as dificuldades. Então, por eu ser negro, eu não tenho condições de falar que eu vivi na aldeia indígena, mas tenho condições de falar alguma coisa referente à ilegalidade que o nosso governo assim o faz contra essas etnias. Por exemplo, nós temos na nossa Constituição brasileira a proteção ao índio, dando o direito dele das tradições, de crença e da religiosidade dele com a sua tribo. Isso está alencado no artigo 231 da Constituição Federal. Muito bem. E hoje nós sabemos que existe uma perseguição por parte de alguns setores de nosso país que tenta expulsar aquelas pessoas que vão evangelizar dentro das aldeias. Porque essa mesma Constituição dá o direito a todos de se achegar ao conhecimento, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto material. O índio hoje, pela sua etnia, com todos esse avanço da tecnologia, não se pode você imaginar que o índio hoje vai viver sem o avanço da tecnologia, sem participar de um todo. Seria hipocrisia da nossa sociedade achar que simplesmente eles vão viver de caça, sem conhecer a mulher vai se engravidar e não vai ter um parto adequado, né, um acompanhamento médico. Então, o índio está mais introduzido à sociedade brasileira do que a sociedade brasileira introduzido às etnias, aos costumes, às crenças indígenas. E com isso, o que acontece? Nós estamos passando por uma experiência, muitos homens que se encontram evangelizando, muitas mulheres que se encontram evangelizando, esclarecendo no aspecto espiritual essas pessoas, trazendo ele para um conhecimento social, mais próximo da sociedade. Porque cada vez mais que nós queremos proteger o índio no aspecto do conhecimento, mais nós afastamos dele, deixamos eles alienados. Não basta só ir lá levar o dinheiro, você tem que também dar a condição para essas pessoas ter o domínio da tecnologia, da produção, da escassez de alimento, porque eles estão em cima de terra, eles estão em cima de algo muito valioso hoje para a humanidade. Então, na verdade, os índios ele necessita também dos recursos da ciência e da tecnologia a respeito das vacinas, né, os remédios, os medicamentos que a eles são proporcionados e também de alguma forma eles têm direito. Infelizmente, são poucos que levam recursos, né, até eles, mas eles têm direito e muitos tentam levar, ainda que em pouca quantidade, né? Exatamente. Antes de nós começarmos essa entrevista, nós falamos com a índia Ita Venâncio, e ela me passou assim alguns dados que eu fiquei abismado. Aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá, existe tribos lá que crianças ainda morrem de fome. Nós temos aqui em São Mateus, índio legítimo, que não tem aonde morar, não tem aldeia. Eles índio urbanizado, índio de apartamento. Então esse índio de apartamento, ele não mata o frango, ele compra o frango congelado. Ele não vive da pesca nem da caça. Ele precisa trabalhar para ali se alimentar. Então eles fazem praticamente artesanato, pequenos bicos, porque eles não têm uma profissão definida. E com o avanço da sociedade, todos esses aspectos foi saindo da vida indígena. Então hoje eles estão muito mais adaptados a nós do que nós a ele. Né? Porque quando eles vão cultuar, conforme até a Índia assim passou, a Ita, quando eles vão cultuar, dá a impressão que eles estão ali com rituais satânicos, quando na verdade não é. Não é. Então nós precisamos entender. Então todas essas pessoas que vão evangelizar têm esse conhecimento. Sabe como tratar, sabe como chegar numa aldeia. Tem que aprender a língua do índio, porque senão cada vez mais eles vão falando mais português e esquecendo das tradições dele.
E tocando nesse mesmo tópico sobre os índios de São Mateus, o doutor que está aqui conosco, Vitor Rodrigues, vai falar um pouco sobre isso. Ele me disse em off que os índios vivem embaixo da terra, ali em São Mateus. Como é que é essas cavernas que eles conseguiram montar lá? Aonde fica, mais ou menos, que haverá também uma segunda parte desse programa remoto, que estaremos indo até lá para ver essa curiosidade. Então, o doutor Rodrigues fala sobre esse assunto, sobre os índios de São Mateus que vivem embaixo da terra. Como é que funciona isso, doutor Vitor Rodrigues? Na primeira parte, eu queria estar agradecendo o convite de nosso amigo, companheiro Edmilson, de estar até aqui para dar uma pequena entrevista, não comigo, mas com a nossa companheira índia, que já foi citado o nome, a Ita Venâncio, e fiquei alegre de encontrar vocês aqui, colega do Pernambuco, né? Próximo vizinho de onde a gente é. E eu fico agradecido com isso. E falando um pouco da parte indígena, eu tive a felicidade, quer dizer que aqui foi uma felicidade, a gente está conhecendo aquele lugar, aquela casa, aquele setor enorme onde eu passei 1h40 para conhecer aquela casa daquele índio, ali entre São Mateus e Santo André. Eu exatamente mais 4 pessoas, e nós passamos ali 10 minutos por debaixo do chão, numa toca escura, grudado na mão de um e de outro, aonde ali nós fizemos a entrevista com aquele pastor, aquele senhor que mora lá, aquele índio que mora lá, legítimo que mora lá, que é presidente das ONGs aqui no Pico de Jaraguá e em outros lugares. E eu fiquei exatamente admirado daquilo lá, onde ele citou para nós que, na verdade, o índio precisa de ser representado no nosso país, porque realmente eu conheço vários setores que o índio é massacrado. Há 2 meses atrás, eu tive a felicidade de conhecer 40 índios aqui em Tatuapé, aonde a própria Ita Venâncio, índia legítima, hospedou esses índios, onde eu, Vitor Rodrigo, levava o mantimento de dia a dia para eles, porque era muita gente, e a necessidade, eles sem saber falar a nossa língua, e as índias eram tudo tocadas lá dentro, e realmente eu sentia a necessidade de fazer um trabalho grande em cima dessas aldeias, para que o índio adquirisse o seu retorno, sossego que ele tinha antes, que era o direito de morar, e hoje não está tendo o direito de morar, senhor. É isso? A verdade é isso. O índio hoje não tem direito de morar naquilo que é dele, porque o índio é o verdadeiro brasileiro, é a pessoa indígena que tem o direito no nosso Brasil de identificar aquilo que ele tem necessidade, o qual esse direito dele foi tirado por causa dos brancos. É verdade, isso aí tem tomado o noticiário de todo lugar, né, de emissoras nacionais, sobre a diminuição da terra dos índios. Inclusive está tendo ali até uma situação deles ter contratado pessoas ali com mais armas potentes, né, parecendo até de terroristas, para tomar conta da própria terra dele. Porque a terra vai sendo diminuída e daqui a pouco não tem mais aonde morar. É verdade. E vai ser índios de apartamento? Não tem essas condições, né? O índio não pode morar numa coab. Ele tem que morar num lugar onde ele convive, onde ele se sente bem, né? E esse caso me chamou muita atenção. Por exemplo, em cima da terra tem carros e rodovias. E embaixo da terra os índios estão morando ali enclausulados em lugares onde são deles. Né? A terra de Itaquera, São Mateus, tudo já tem até nomes. Guaianazes são nomes indígenas. Porque foram criados, eles chegaram primeiro nesse lugar, né? Ainda mais, eu quero deixar bem claro, eu e a Ita Venâncio, nós estamos empenhados, daqui para frente, eu tenho 72 anos, mas os restos de ano que eu tiver, com aquela Ita Venâncio que ali está, que tem seus, não vou dizer a idade dela, mas é nova, tem uma força, tem um talento, é uma trabalhadora, é uma lutadora, nós vamos adquirir um pedaço de direito que o índio tem. Nós vamos fazer isso e quero o apoio de vocês aqui da TV.
Então, e continuando nesse apoio, né? Estamos aqui com a Fabiana Noturoberto, de Minas Gerais, que além de ser levita, cantora, ela também tem um projeto aí de levar o teatro, né? E no meio desse teatro, nas ONGs, como também o nosso irmão Vitor Rodrigues também. Aí tá vendo? Aí tá vendo tem também. Tem 300 ONGs, né? crianças de 0 a 8, a 12 e vai indo até 16, onde ela teve, nós estivemos na Avenida Paulista, com as modelos indígenas, com as coisas índias muito bonitas, estivemos na Câmara Municipal com mais de 40 índios, ali só não estava depelado porque tinha aquela cinta em volta deles, uma coisa que abalou a Câmara Municipal, abalou São Paulo, um trabalho muito especial. A ITA tem esse trabalho para todos nós, para vocês verem aqui dentro de São Paulo. Aí. E a Fabiana está com o projeto de levar o teatro para as ONGs, crianças, né, abrigos. E fala um pouco então, Fabiana, sobre esse projeto que você tem em mente, como é que vai ser o trabalhar aí. E quem sabe, de repente, já tem até uma mão sendo estendida aí ao favor do seu projeto. Fala um pouco sobre ele. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Então, eu tenho um projeto porque eu estudo enfermagem, né? E amo a arte, o teatro, criança, cantar. Eu acho que isso tem que ser a vida do ser humano, né? E esse projeto ele é envolvido com a educação. É levar o teatro, mas envolvendo a educação. Tipo, criar um teatro dentro de um tema de HIV, de câncer, de crianças que estão abandonadas na rua, para poder aumentar a visão da população, mudar o preconceito que hoje tem da pessoa que tem HIV. Vamos supor, a pessoa que ela não é somente uma relação sexual que pega o vírus. Então, para a gente poder mostrar como que é a parte de contaminação, né? A parte envolvendo o teatro, a saúde, mais a educação. Isso, apresentar esse teatro nas escolas, na rua, eu acho que isso é um projeto que eu estou querendo levar lá para minha cidade, lá em Minas. E é um projeto que também poderia ser abrangido aqui em São Paulo também, para mudar a visão da população em questão dos preconceitos, né? Tanto do índio, como a raça negra, como a pessoa que hoje em dia ela tem o vírus HIV. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm essa visão de como se pega uma doença, de como se contamina realmente. E para a gente acabar com esse preconceito, acho que é todo mundo unido, né? E lutando contra esse preconceito. Legal, e você prometeu que você ia fazer uma capela aqui de uma música que você compôs, né? E eu creio que depois futuramente você pode levar isso para o teatro também, é um negócio muito legal. E a gente gostaria de ouvir um pouquinho também você cantando aí. Se você puder fazer uma capela aí para nós. Claro. Não vim preparada, mas vamos tentar. Uhum. Esse louvor é inspirado pelo Espírito Santo e tem como título Ele é Santo. Uhum. Então, vamos lá. Legal. Vejo o Senhor alto e sublime, reinando no trono do meu ser. Vejo o Senhor alto e sublime, reinando no trono do meu ser. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, reinando no trono do meu ser. Quando o Senhor reina em meu ser, Ele faz tudo acontecer. Quando o Senhor reina em meu ser, Ele faz tudo
acontecer. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, reinando no trono do meu ser. Legal. Pode. Isso mesmo. E todos eles vão estar segunda-feira, né? Um evento gospel que estamos fazendo aqui na Nova Curuçá. Vai ter a presença do prefeito de São Paulo também. Vai ser 12 horas, né, de trabalho voluntário social muito bom. Vai ter cabeleireiro gratuito, médico gratuito, enfermeiro gratuito, advogados gratuito, brindes, lanche para as crianças. Vai ser coisa tremenda. E olha só a comitiva que está aqui do meu lado: advogados, conferencistas, cantores, e também está conosco o Geraldo, que veio de Pernambuco. Escada, Geraldo. Boa noite a todos. Eu quero já agradecer por essa oportunidade que está me sendo permitida aqui nesta noite de estar junto com vocês. Todo o coração, um abraço forte para vocês, para vossas famílias. E quero agradecer especialmente ao público, né, que está nos assistindo agora, que clicou aqui nessa TV Internauta, né, que está nos prestigiando com sua atenção, com seu tempo. Eu quero agradecer também ao nosso Pai, ao nosso Criador, e por ele é que estamos aqui nesta noite. Também quero agradecer a Cone EPAB, que é um dos objetivos que me traz aqui a São Paulo. E também quero agradecer especialmente, posso dizer que é o presidente da TV Internauta, né? Isso, que está conosco. E Deus continue abençoando você e sua família. Eu não tenho muitas palavras para dizer, a não ser dizer para vocês que tudo que foi falado aqui nessa noite tem sim uma finalidade. A finalidade é, verdadeiramente, fazermos a diferença. Todos nós juntos, de mão dadas, faremos sim a diferença. O nosso irmão sozinho, ele não vai fazer a diferença. O nosso advogado sozinho também não vai fazer. Nosso pastor Marcos também não. A cantora também não. Como eu também não. Mas se todos nós, junto com a sociedade, darmos as mãos, faremos uma grande diferença. E tudo se fará novo. Essas são as minhas palavras. Eu agradeço. E você também está lançando um novo trabalho aí, né? Vai estar cantando também lá no dia. E é uma oportunidade de você mostrar um pouco do seu trabalho aí, como cantora itinerante. E então vamos ouvir aí um pouquinho Geraldo de Souza, de Escada, Pernambuco, cantando para a TV Internauta. Eu quero pedir para o rapaz, pode soltar o playback? É o Felipe. O Felipe. Pode soltar o playback, Felipe? Nós vamos adorar o Senhor com um cântico, oferecendo para todos que estão nos assistindo, para todos que estão aqui. Este cântico é do cantor Walter Barros, lá de Recife, Pernambuco. Legal. Vamos ouvir então. Quando me sinto oprimido, falo com Deus e Deus comigo. Sinto tocar de suas mãos quando faço uma oração. A sua voz como canção traz doce e calma ao coração. Aprendi tirar a força da fraqueza, a vencer quando não há esperança, e lutar na certeza da vitória que o meu Deus me dá. Somente Deus conhece os meus pensamentos.
Quando me sinto oprimido, falo com Deus e Deus comigo. Sinto tocar de sua mão quando faço uma oração. A sua voz como canção traz doce calma ao coração. Aprendi que a força da fraqueza a vencer quando não há esperança e lutar na certeza da vitória que o meu Deus me dá. Somente Deus conhece os meus pensamentos. Ele sonda e me vê a todo momento. Somente Deus conhece os meus pensamentos. Ele sonda e me vê, me vê a todo momento. Deus me vê, somente Deus conhece os meus pensamentos. Somente Deus conhece o meu pensamento. Ele me sonda, Ele me vê, Ele me sonda, Ele me vê a todo momento. Aonde você estiver, Ele está. Acredite, confie, porque Deus está sondando o seu coração. Ele nos vê. Os meus pensamentos, Ele sonda e me vê a todo momento. Eu agradeço pela oportunidade. Palma novo, Senhor. Muito legal, né? E o programa passado, nós estávamos aqui com o pastor do Bom Retiro, o Ayrton Fênix, e ele estava falando sobre a diversidade na música gospel, né? O funk, o soul music, o jazz, né? O rock, o forró, né? O samba. E é isso que estamos abordando, né? Esse tema desse congresso que estamos fazendo. Estamos abordando isso, que o mundo gospel ele está muito mais estruturado do que imaginamos. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Alexandre Frota ele já é evangélico. A Carla Pérez é evangélico. O Xande, marido da Carla Pérez, também já é do movimento gospel. E muitos outros, Sheila Mello, Sheila Carvalho, a Joelma da banda Calypso, né? Então, esse movimento está indo muito além, inclusive eu também, que era ator de novela, ainda participo, modelo também, agora já estou no movimento gospel. Então é coisa boa, né? Coisa boa, né? O Rodolfo Abrantes, do Raimundos, o Catalau, do Golpe de Estado. Então, é uma coisa muito legal. O Catedral, né? Voltou. E o que acontece? Eu acredito que os índios também vão estar chegando, porque Deus, quando a gente tem uma preocupação maior com Deus, as coisas natural começam a melhorar. Por exemplo, uma mãe que tentava matar um filho por não conhecer o Senhor, ela vai saber a razão da vida. Que ninguém merece, ninguém pode tirar a vida do ser humano a não ser Deus. Ele deu, a ele tira. Né? Então, isso é muito bom. Então, não é querer lobotizar, não é querer oprimir a pessoa para buscar o evangelho, mas a gente está levando o conhecimento, né? Então, é um negócio muito interessante. E o doutor Vitor Rodrigues, né, que convive na obra missionária no meio dos índios,
Pode contar um pouco como está sendo o seu trabalho lá, 7 anos no meio deles. Como é que está lá a situação lá? A situação está boa? Eles estão aceitando? Muitas pessoas já estão ali com as tendas, as ocas ali, entoando a Deus, ou ainda está meio difícil mudar esses costumes de muitos anos atrás? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso pernambucano, uma pessoa maravilhosa. Se eu pudesse, a minha vontade era de levar você amanhã para a minha igreja, aqui em São Miguel, para que você expôsse esse hino muito bonito. Muito bonito mesmo, né? Lá. Muito. E está muito bem. Isso nos outros setores, lá mesmo em São Mateus, em Santo André, onde nós vamos lá, gostaria que você estivesse junto. Você falou dessa parte que você está aqui, por causa dele, que é o pastor Carlos Souza, da Conepab. Chama-se pastor Carlos de Souza, meu Isso, amigo, companheiro, tem um trabalho muito grande, aqui perto de nós. Isso é um mesmo. grande amigo, pastor. Já se vimos também em reuniões da Conepab, né? Alguns tempos atrás. Está largado lá pelo Pernambuco, tá, pelo Rio Grande do Sul. Está por ali, nesses lugares. Nós aqui, meu colega, companheiro, a minha vontade é que eu pudesse fazer, juntar, unir todos vocês juntos, para que nós andássemos de braços abertos e salvando a vida de índio. Onde nós vimos um índio, há poucos tempos foi queimado um índio aqui em São Paulo. Foi queimado. E outro índio foi massacrado. E eu gostaria, nós chegamos até em São Mateus relatando esse caso na casa do nosso companheiro do índio, que é presidente. E para vocês querem saber, ele é pastor evangélico da Assembleia de Deus. Esse índio tem igreja grande, lotada. Gostaria de estar fazendo um convite, ainda não conversei com ele, mas vou estar falando sobre a Ita Venâncio, é quem representa esses índios, é ela que faz o trabalho maior. Eu gostaria de estar conversando com ela amanhã e, na sequência, está solicitando com o índio lá uma reunião para que nós possamos citar lá, está convidado, todos nós temos aqui, o público que está convidado, que está nos ouvindo neste momento, vai saber o dia que nós vamos estar lá com a Índia. Eu acredito que ela vai estar se batizando na igreja, porque já foi lançado o nome dela lá. O nosso pastor Edmilson aqui, doutor, já está sabendo dessa coisa. Eu queria dizer um pouco para a população em forma geral, os índios que estão nos ouvindo. Eu sou apenas um preto, negro, descendente de índio também. Não sei se vou me batizar lá. A vontade é de me batizar, porque a Índia Ita Venâncio, de quem eu adoro, vai se batizar aqui em São Mateus. E eu não sei qual é a minha sequência. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. A minha carreira nessa direção dos índios, em defesa de procurar o direito do índio, que está abaixo do que a gente pensava, é trazer ele para a sociedade, é dar o emprego para ele, é dar moradia, dar condição de vida. Isso Vitor Rodrigues sozinho não faz. É a televisão, o público que está nos ouvindo, para que os cantores que estão nos ouvindo, é nós juntos, pastor. Lá em Pernambuco, tem aldeia lá, teve aqui em Tatuapé, teve 10 índios de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, teve 20 índios aqui atrás de recursos. E nós saímos, eu e a Ita Venâncio, saímos à procura de recursos para esses índios, onde nós conseguimos até uma perua para eles levar. Uma perua nós conseguimos, porque eles não tinham como levar, adquirir algumas coisas, o que adquiria lá na aldeia deles. Eles precisavam dessa perua. Nós saímos em busca e nós adquirimos uma perua para eles. Então, eu acho que o índio hoje precisa de uma ajuda do branco, como eles falam. Eles acham que o branco está lá para tomar as terras deles. De fato, a gente vê em muitos lugares o índio armado de flecha, de pau, não tem arma, que a arma dele é a defesa dele, mas ele está defendendo por uma coisa, um direito que ele tem, um direito constituído que o Brasil deu para ele, que a Constituinte deu para ele. Eu vou me formar advogado e vou trabalhar exatamente a favor do benefício do índio. Isso mesmo, é muito bonito isso, né? Porque estamos em 2008, daqui a pouco estamos em 2020, 2050, 3000, e os antepassados muitas vezes estão se acabando, né? Por exemplo, as propriedades antigas, né?
ou seja, os museus, as antiguidades estão se acabando. E os índios são muito poucos de vista do que era antes. Eles eram únicos, e tudo era deles. Agora se resume enclausulados dentro de caixas, dentro de terras muito menores do que a população deles. São mais de 200 etnias só aqui no Brasil, né? E cada um deles tem muitos índios, são quase 1 milhão de índios. E o espaço deles é muito curto. Pastor Edmilson, sobre isso, tem alguma coisa na lei tramitando a favor deles? O que vai acontecer? Existe alguma lei próxima que as pessoas podem estar votando, que as pessoas podem estar ligando, mandando algum e-mail para a TV Senado, alguma coisa assim para Brasília, para também que sente no desejo de coração, dar uma ajuda para esse pessoal que fez tanto pela terra, pelo mundo, e agora está desprezado, está ali morrendo distante dos olhos, né? Muitos veem, mas poucos podem fazer alguma coisa. Verdade, Marcos. Só para ilustrar, em 1500 era aproximadamente 5 milhões de índios no Brasil. 1.300 línguas indígenas. Hoje eles estão aproximadamente, pelos estudos, 225 mil etnias indígenas, com 180 línguas faladas. Então, praticamente o índio foi dizimado. O índio foi expulso da sua terra. Foi excluído no meio da sociedade. E hoje, a sociedade, a Constituição brasileira, essas 7 constituições que esteve, hoje nós podemos dizer que temos uma matéria constitucional dando direito ao índio. É até meio hipócrita, dar aquilo que já é da pessoa. Porque, na verdade, a terra, quando os portugueses chegaram aqui, já era indígena. Né? Aí criaram os cartórios, criaram toda uma legalidade e disseram, não, agora nós vamos dar o que é seu. Então é um negócio, é difícil para o índio entender isso. Mas espera um pouquinho, não é nós que estávamos primeiro nessa terra, não eram meus antepassados, meus avós que estavam aqui, e agora então ela é minha. Não é sua, só é sua quando nós demos. Por quê? Nós estamos num estado de direito. Então, para esclarecer isso, 70% dos indígenas não falam português. Então, como que eles vão entender a legalidade da nação que eles pertencem, da etnia que ele pertence? Porque para o índio que está lá em Mato Grosso, ele não conhece no aspecto jurídico o sistema jurídico. Eles não conhecem o potencial econômico de lá da aldeia. Eles não são como os índios americanos, né? Que trabalham a semana toda nos Estados Unidos e no final de semana eles vão cultuar as suas tradições. Só que lá eles chegam de carro zero, chega de helicóptero, chega de navio, eles chegam com a condição, com a dignidade deles, né, elevada. E aqui não. O índio praticamente está sendo dizimado. Enquanto a sociedade brasileira tiver esta opinião sobre o índio, a falta de interesse pelas suas tradições, porque todos nós temos algo de índio ou de negro, né? Porque somos uma nação mística, né? Misturada. Diversos outros povos estão aqui que fez esta nação. E nada mais legítimo quanto o índio brasileiro. E nós precisamos preservar a nossa história, senão vai ficar alencado ao esquecimento. Quanto ao aspecto religioso, né, uma matéria que o senhor já mencionou hoje, sobre o infanticídio, nós vemos por que disso. O senhor já foi muito feliz em dizer de levarmos a palavra de Deus, tem um objetivo. O objetivo é esclarecer que quando o homem conhece a Deus como Deus é, que eles conhecem a Deus, mas da maneira dele, de uma outra forma. E todos que muito cultuam as suas tradições, né, acaba se esquecendo do centro da vida, de Deus, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. E o índio não é diferente. Por eles não falar o português, hoje já tem muitas edições na língua, na etnia, no aspecto do falar do índio mesmo, que é muito importante. A Bíblia
levada dentro da linguagem que o índio fala, da língua que o índio fala. Então, isso é uma preocupação. Só aí, Marcos, nós vamos ter realmente pessoas com condições de se defender. Né? Porque senão eles ficam lá na terra, usufruindo a terra, e cada vez mais os invasores vão tomando a terra deles, vão excluindo, e o Brasil chega uma hora que é limitado. Daqui uns dias eles estão num outro país, numa outra situação. E nós precisamos preservar esse direito do indígena. Né? Então a nossa Constituição nos dá esse direito de ir e vir. Então o povo evangélico deva realmente tocar as trombetas e não se intimidar nem com a FUNAI, porque é um direito constitucional. O direito de ir e vir. E o direito à crença está aqui na Constituição. O índio tem direito de aprender sobre Deus, de conhecer a Deus sobre todas as coisas, né? Então, estão tentando tirar esse direito também do índio, porque à medida que nós levamos o evangelho, também levamos a cultura, levamos esclarecimento. Abre-se a mente tanto no plano espiritual quanto material, que é o que precisa, as duas coisas andam juntos. Jesus era muito bem esclarecido. Jesus nunca foi ignorante, nunca foi fanático. Ele sim, ele foi o Filho de Deus, ele tinha o centro para todas as etnias, todos os povos, branco, negro, índio ou não, para que o evangelho fosse a toda criatura. Então o índio é uma criatura de Deus também. Só falta ser esclarecido. Correto. Então, e também sobre esse mesmo tópico, né? É o caso também que a Fabiana está aqui nessa noite, que a gente costuma ministrar e dizer muito que a cultura, ela vai em lugares onde muitas vezes outra situação não entra. Por exemplo, eu curti, né, e levo a bandeira há muito tempo da banda Iron Maiden. Por que o Iron Maiden? Porque eles foram os primeiros a fazer aquela quebra entre os Estados Unidos e a Alemanha, a Inglaterra e a Alemanha, através da cultura, da música deles. Também na Rússia, né, em outros lugares. Igual, por exemplo, no Iraque está tendo aquela quebra, aquela situação muito difícil, mas a orquestra dos Estados Unidos foi lá, né? Então a Fabiana está aqui por isso, porque ela tem um projeto, e esse projeto possa estar levando de teatro no meio dos indígenas, né? E abordando também sobre esse fato dos valores que ele tem, e que eles também têm que se preocupar pelos seus valores. Que a gente quer ajudar, mas começa dele, e eles têm que saber que tem alguém que conta com eles e que também está aqui para ajudá-los, né, Fabiana? Como é que você faria esse assunto? Você então teria coragem de fazer uma obra dessa, ir lá e apresentar o seu trabalho? O primeiro passo, eu acho que para tudo, a pessoa tem que querer. Né? Assim como Deus também, ele não vai fazer nada daquilo que a pessoa não queira. Então, para ter o projeto, o teatro, a arte, a música, eles têm que querer. E eu acho que através disso que a gente vai poder mudar a situação. Entendeu? A visão do pessoal. O racismo, o preconceito. Então eu acho que é mostrar a diferença, igual o irmão falou, que tem que mostrar a diferença. Então eu acho que é fazendo a diferença que a gente vai poder mudar o país, entendeu? Cada um fazendo a sua parte. Só que se não quiser, não adianta, a pessoa tem que querer. Isso mesmo, então eles querendo e eles nos chamando, né, o caso do missionário é mais fácil, porque ele trabalha no meio dos índios, os índios já estão ali adaptados para essa situação, mas o que estamos dizendo é outro foco. Vamos supor, ainda as tribos indígenas, que ainda não conhecem a palavra, que ainda estão enclausulados dentro do próprio segmento deles, da cultura deles, etnias, né? E que ainda não sabem que eles são donos de uma parte da terra, que eles deveriam cuidar da própria semente deles. Ou seja, uma mãe que mata um filho porque ele nasceu com um dedo, né, grudado, sendo que uma simples cirurgia de 2 horas no máximo poderia voltar, que é esse o caso que eles falam, ou de mãe solteira, o medo de não ter a responsabilidade de cuidar do filho. Então isso aí o teatro poderia simular essa situação, a dor, a perda e o amor de uma mãe para um filho, para que pudesse mudar um pouco também essa situação, né, Dr. Vitor Rodrigues? Deixar bem claro para a população que está nos ouvindo, o meu conhecimento que eu tive em algumas aldeias que já estive, eu senti muita necessidade, exatamente,
do índio, a convivência do índio para com o branco. Tem muita essa necessidade. Do índio com o evangelho, do índio com a transparência, igual nós estamos citando aqui. A cultura não é só nós dizer vamos levar a igreja, vamos levar comida, vamos evangelizar, vamos fazer. Não é só isso. A cultura começa lá aonde o índio nasceu. Ele nasceu, lá ele faz um pedaço da roça do jeito que ele faz, lá ele caça a caça dele do jeito que ele sabe fazer. E isso está sendo tudo impedido. Isso traz a fome para o índio lá, porque antes ele tinha sua defesa de comida lá. Hoje não tem mais isso. Hoje ele não pesca mais, que é proibido pescar, tudo é proibido. Se tem uma pesca, é tudo diferente, é tudo debaixo de ordem. O branco em si dominou. Eu não digo branco, mas eu não quero ofender o branco. Eu quero que nós, vocês brancos, sociedade, que estão nos ouvindo na sociedade, esteja ali orientando o índio, a aldeia. Se vai um pastor daqui para lá, igual tem ido, eu conheço pastores que estão lá no meio, eles são bem recebidos. Muito embora não entendam, mas eles fazem um gesto de dança. E as igrejas que tem lá, senhores, companheiros que estão aqui, é muito bem recebida com os índios que tem lá. O que resta a nós é esclarecer a cultura. Aí está Venâncio, está disposta a fazer esse trabalho como Índia, com o nosso apoio de branco daqui, do estado de São Paulo. E eu quero ainda dizer, gostaria até de fazer o seguinte, há 8 anos atrás, eu aqui em São Paulo, estava com essa creche, com essa ONG aqui, debaixo do braço. Sem cobertura, só de Deus. Aí eu passava ali, eu era funcionário público ali na Câmara Municipal, aonde enxerguei, cada dia que eu passava, pastor Zé Carlos ali, senhores, e a TV que está nos ouvindo, ali debaixo do viaduto, todo dia que eu passava pela manhã para ir trabalhar, como as pessoas da Câmara Municipal, eu olhava debaixo daquele viaduto e via aquelas crianças. Não é diferente de hoje. Isso é cultura. Isso é cultura. Ir lá debaixo, outro, Mané, João, Luiz, André, Carlos, ir lá adotar uma criança que está sofrendo e trazer para casa. Isso é cultura. Tirar ela de passar fome, livrar ela das drogas, que está tomando droga, cheirando. Se você passar lá agora, você conta mais de 500 pessoas lá de baixo. Eu tive a felicidade de tirar 30 crianças dali de baixo. Peguei 30, eu ia pegar uma criança, peguei 30 crianças dali. Sabe por quê? Porque aquelas 30 crianças merecem de comida, elas merecem de ajuda, elas merecem de pão, elas merecem de tudo. Hoje, nós estamos com essa creche aqui, com essa ONG. Os senhores... ONG ABC. Fabiana? A Fabiana. Isso. Vai estar lá, sendo um convidado para estar aqui em Guaianazes, para dar uma palestra lá, junto com a Ita Venâncio e com o pastor Carlos. Marcos Motolo. E as demais pessoas que estão nos ouvindo, se puderem ali levar um quilo de arroz, nós estamos ali com a ajuda de Deus, com nossos salários. Mas nós vamos junto, como disse, com a força de Deus, nós vamos romper. Ali nós temos um projeto cultural de ser formado, vai nascer ali a faculdade, gratuitamente. Muito Dentro bom. desses 2 anos, mais ou menos, nós vamos ter inaugurado a faculdade naquele espaço que ali os senhores vão conhecer, faculdade de graça. É onde nós vamos ter levando faculdade para outros lugares indígenas, para poder o índio poder estudar. Isso é cultura. Levar o índio para estudar, para a escola, é cultura. Muito interessante, é bom. E aí está Venâncio, o Vitor Rodrigues, doutor Edmilson, pastor lá no Pernambuco, Geraldo, a cantora Fabiana, eu Geraldo, conto com o apoio de vocês para que juntos nós possamos levar pelo menos um pouquinho de ajuda para aqueles índios que ali estão, espalhados no nosso Brasil, não é aqui em São Paulo. Uma especialidade os que estão em São Paulo, no estado de São Paulo, que está mais próximo de nós. Se nós tomar uma condução, se nós tomar um ônibus, se nós tomar um táxi, se nós tiver a nossa felicidade de chegar lá, aqui no Pico da Cantaleira, agora poucos dias, senhores,
nasceu-se 2 crianças. E o pai dessa criança chama-se Davi. É presidente da ONG, desta ONG aqui. O Jaíta é a presidente. Ele é o vice-presidente, ela chama-se Davi. E esse Davi estava numa situação morando num menor do que aquele banheiro. E eu quero dizer para os senhores que eu, Vitor Rodrigues, aqui na Pires do Rio, tive a felicidade de juntar através da ITA, nós juntar, levamos para eles material de construção, levamos para eles telha, levamos para eles comida, levamos para eles tijolo, levamos para eles um berço aqui da Pires do Rio comprado, aqui pertinho, não basta ir longe. Então eu quero colocar que os índios daqui de São Paulo, através da Ita Venâncio, através do Vitor Rodrigo, através da população que está nos ouvindo, nós vamos fazer a diferença, como disse o pastor. Nós vamos fazer a diferença. Isso é muito bom, né? Inclusive estamos passando aqui, né, a entidade, a ONG do nosso irmão doutor, né, Vitor Rodrigues, junto com a Ita Venâncio, né? Essa obra é muito bonita, uma obra que não tem preço. Você se dispor uma parte da sua vida para o seu semelhante, isso não tem dinheiro que pague. É um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu, né? E falando sobre não tem preço, o louvor ele também não tem preço, né? O louvor ele nasceu no coração de Deus. Então, eu queria convidar vocês para ir tomar uma sopa lá quarta-feira. E a população que estiver por aí pode tomar sopa lá à vontade quarta-feira, que está disposto lá. Vamos saindo lá, sim, conhecendo um pouco mais esse espaço, né? Então, nosso irmão Geraldo de Souza, de Escada, Pernambuco, que veio a convite da Conepab, da Convenção e da TV Internauta, também posso estar fazendo aí mais um louvor aí, como é que está divulgando seu trabalho, né? Seu CD que está saindo aí, então está sendo só coisa boa. Maravilhoso, né? Eu quero, antes de louvar, quero pedir até o sonoplasta que está no controle para ele mudar. Eu não vou louvar o 5 como eu programei para ele. Eu quero pedir que você coloque a faixa 1 do CD e era colocar o 5. Tocou antigamente. Não, o CD branco que eu tinha combinado com ele, eu só quero que ele coloque a 1 no lugar do 5. Ok? Então vamos ouvir mais um louvor, mais uma música aí. Conferencista Geraldo de Souza. Todos passamos problemas nessa vida, não é verdade? Pernambuco. Mas maior que os problemas é o nosso Deus. Na letra de Ricardo Machado. Maior que os problemas que nós enfrentamos aqui é Deus. Maior que as lutas e as perseguições é Deus. Maior que a dor e a tristeza que aflige a tua alma é Deus. E a solução para a causa que estava perdida é Deus. Estou falando de um Deus que é maior que os maiores. Quando entra na guerra é só pra vencer. Não conheço outro Deus como Ele. É Deus. Ele tem a solução para os problemas teus. Ele tem uma saída quando tudo se perdeu. Ele é o pão da vida. É a água cristalina, fonte que nunca morreu. Ele tem a solução para os problemas teus. Ele tem uma saída quando tudo se perdeu. Ele é o pão da vida, é a água cristalina, fonte que nunca esse Deus é demais. Ele é maravilhoso, ele é tremendo. E quando tudo parece perdido, ele chega com a solução. Porque só Deus faz jeito desse país. Só ele tem a resposta. Eu
não possa resolver. Escuta só. Estou falando de um Deus que é maior que os maiores. Quando entra na guerra é só pra vencer. Não conheço outro Deus como Ele. É Deus. Ele tem a solução para os problemas teus. Ele tem uma saída quando tudo se perdeu. Ele é o pão da vida, é a água cristalina, fonte que nunca morreu. Ele tem a solução para os problemas teus. Ele tem uma saída quando tudo se perdeu. Ele é o pão da vida, é a água cristalina, fonte que nunca morreu. Ele tem a solução para o problema teu. Ele tem uma saída quando tudo se perdeu. Jesus é o pão da vida, é a água cristalina, fonte que nunca morreu. Ele tem a solução para o problema teu. Ele tem uma saída quando tudo se perdeu. Jesus é o pão da vida, é a água cristalina, fonte que nunca morreu. Jesus é o pão da vida, é a água cristalina, fonte que nunca morreu. As palmas louvam o nome do Senhor. Muito bonito, né? A palavra aí relatada através do louvor, através da música, né? Que entra no coração e pode fazer a diferença. Então agora vamos passar os contatos, né? Para as pessoas entrarem em contato com você lá em Pernambuco, pelo telefone celular. Falando em telefone celular, não foi coincidência, mas está tocando aqui. Eu não vou poder atender agora, evidentemente, mas daqui a pouquinho eu retorno. Telefone de contato. Ok. Quem quiser entrar em contato com o pastor Geraldo, é só discar a operadora, né? Ok? 81 é o DDD de Pernambuco e o meu número é 9159-3348. 9159-3348. Com certeza terei a imensa alegria de estar junto com você na sua confraternização, no seu congresso, na sua campanha, falando das grandezas de Deus, pregando e louvando ao Senhor. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade mais uma vez. Quero agradecer já mais uma vez ao cantor Walter Barro, ali em Recife, e ao cantor Ricardo Machado, que essas letras são deles. Amém? Que Deus nos abençoe. A Fabiana tem os contatos, e-mail, MSN, o que ela quiser também relatar. Como entrar em contato com você? São telefones lá de Minas Gerais, que é operadoras 35 8845 2403. E tem o e-mail, que pode ser fabiananotoroberto@yahoo.com.br. Deu pra pegar? Se você quiser repetir o e-mail, fabiananotoroberto@yahoo.com.br. Ô Marcos, oi? eu gostaria de passar o Orkut pro pessoal. O Orkut também tá bombando, Ok. né? Passa aí pra mim, por favor. Você é o meu assessor. Geraldo.desouza@bol.com.br. Geraldo.desouza@bol.com.br. Ok, Doutor obrigado. Edmilson, os telefones de contato, você também tem CD e DVD, né? Você também ministra a palavra de Deus. E as pessoas que estiverem interessadas em congressos, em palestras, ou então para também esclarecimentos sobre leis, telefone de contato. Principalmente a lei divina, né? Que mais nos interessa. Mas
nós vamos deixar aqui. Nosso telefone é São Paulo 011 37 13 50 24 ou celular 8587 4479. E como é do conhecimento do apresentador, nós temos já 2 trabalhos já realizados para a honra e a glória do reino de Deus. Primeiro trabalho, cujo tema diz assim: você é protestante ou católico romano por convicção, conveniência ou tradição. E o segundo trabalho que está para sair se chama, cujo tema é a plena vontade de Deus para o homem e a mulher em família. Os índios têm uma família e precisa de Deus. E Deus abençoe a todos, ouvintes dessa emissora. Doutor Vitor Rodrigues. Aqui tem o telefone dele de contato, 11 também, operadora 11. 2066 2286. 2066 2286. Ou celular 9680 9217. Tem o e-mail também, ong-abc@ig.com.br. ong-abc@ig.com.br. Eu também gostaria de deixar uma palavra das pessoas lá do Rio de Janeiro, Curiacica, Jacarepaguá, toda a parte ali da Barra, que estarei lançando o meu 16º DVD, o segundo grande culto de avivamento, A Mulher do Fluxo de Sangue, em maio e junho por todo o Rio de Janeiro. Então os telespectadores aí do Rio podem estar aguardando a gente aí em Jacarepaguá, na igreja do pastor Genivaldo Lopes, da igreja Águas Vivas do Trono de Deus. E é isso aí, TV Internauta, né, Interligados na Web. Você pode assistir esse programa todas as segundas-feiras, eu reprise às 17 horas. A gravação é todas as sexta-feira às 18 horas. Então, alguém quer deixar mais algum recadinho? E gostaria também de dizer, né, a respeito do nosso irmão Genivaldo e a Fabiana, Geraldo e Fabiana. Ao vivo é assim mesmo. Existem algumas gravadoras, amigos nossos, o Vandemilson do estúdio Devama, a Paul Eventos Produções, ou a TBN Gospel, ou Fabrícios Produções do Rio de Janeiro, ou ainda MH, né, daqui de São Paulo também, que eles estão prestes a lançar o trabalho. Eu gostaria de saber aí, se algum de vocês interessar, entre em contato com eles e a gente vai estar fazendo a divulgação do trabalho aqui na TV Internauta. Ok? E assim terminamos mais um TV Internauta, Interligados na Web. Até a próxima sexta-feira com outro tópico. O próximo assunto é carros antigos. É algo cultural muito legal. Um abraço para todo o Brasil. Obrigado, Brasil. Paz. E que Deus possa abençoar a todos vocês. Espero na próxima reunião que tiver, o nosso Brasil todo está contente, na expectativa de estar junto com a nossa Índia, Ita Venâncio, a mulher, a defensora do índio. Essa é a mulher. Muito obrigado. Também agradeço a oportunidade e foi muito bom estar aqui. Mineiro é sempre curto nas ideias, na conversa, né? É. E Deus abençoe a todos os ouvintes, ao apresentador, a emissora, a direção da emissora, por nos dar essa oportunidade de falarmos de um assunto, apesar de sermos da etnia negra, né? Mas temos aqui os nossos irmãos, nós olhamos como irmão em Cristo, né? Sem distinção de raça ou de credo, né? O importante, o centro é Deus, e nós precisamos levar Deus até essas etnias. Que Deus abençoe a todos. Agradeço também a Conepab, que viabilizou a presença do cantor Geraldo de Souza, né? Pastor Geraldo de Souza aqui em São Paulo, para fazer esses trabalhos com a gente. E logo após, você não pode perder a programação Pop, o Palhaço Maluco. Daqui a pouquinho. Até mais. Boa noite a todos.